Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dar uma continuidade aqui ao nosso trabalho falando sobre o livro de Jó. É um livro muito importante, um livro que até então, né, já fizemos 11 lições, 11 aulas, e hoje vamos para a 12ª aula. E no total são 47, se não me falha a memória. Eu vi aqui 47, ainda falta muito ainda, muitas semanas para podermos seguirmos aqui ainda. Bom, hoje nós vamos para a nossa 12ª aula, como nós falamos aqui, sobre esse livro aqui. Eu não, como falei para vocês, não sei se esse livro ainda ele está à venda em algum lugar, né? Integridade apesar de tudo. O título de hoje dessa lição é: se não é ele, quem será? O texto está no livro de Jó, como nós estamos aqui falando, e no capítulo 9, no versículo 1 até o versículo 35, ok? Vamos lá para o nosso comentário, vamos para a nossa introdução primeiramente, depois eu vou para o nosso comentário. A introdução diz o seguinte: essa sessão contém as palavras de Jó, as quais são apresentadas pelo narrador como a resposta ao que Bildade acabou de dizer. Então agora Jó, ele responde, ele vem da sua resposta de Elifaz, e agora ele vem da sua resposta a Bildade. Lembrando que Jó, na verdade, em todos os sentidos que nós podemos ver até então, ele não demonstrou nenhuma blasfêmia contra Deus. Infelizmente, os amigos já estavam insinuando isso, né? Que ele estava blasfemando contra Deus, ou que ele tinha algum pecado, alguma coisa que estava, na verdade, dando consequência a tudo aquilo que ele estava vivendo. Então, eu sempre tenho falado aqui para tomar muito cuidado quando nós vamos julgar alguém. Essa semana eu tive uma experiência semelhante a essa, e Deus me levou a uma grande reflexão, né? Antes de nos precipitarmos em julgar alguém, ou dizer que alguém fez isso, que alguém faz aquilo, nós temos que, antes de tudo, né? A verdade é que a gente precisa viver o momento da graça. A graça, na verdade, não julga. A graça apenas dá continuidade, e a graça, ela entende todas as coisas, né? Mais tarde, quando a gente pudermos aqui, tivermos mais tempo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a graça, né? Eu queria te chamar a atenção, inscreva no canal, para que você possa sempre estar conosco aqui. Vamos lá. Os comentários dizem o seguinte: essas palavras de Jó revelam, de certa forma, muito daquilo que gostaríamos de saber a respeito do modo como ele estava processando todas essas coisas em sua vida. O seu pronunciamento nesse capítulo revela o arcabouço da teologia desse servo de Deus. Veja bem, há uma distinção enorme entre a teologia de Jó e a teologia do livro de Jó. A percepção de quem Deus é e o modo de como ele age reflete na percepção do personagem Jó dentro da narrativa, não a percepção do narrador, que sabe sobre o diálogo entre Deus e Satanás. Então, nunca vamos discutir aqui isso, né? A teologia de Jó fala sobre algo que está acontecendo com ele. E a teologia do livro de Jó, nós já sabemos o final da história, né? E sabemos que toda aquela trama, toda aquela situação foi criada numa conversa entre Satanás e Deus. Então, por isso, a gente tem que analisar o livro dessa forma, né? Sobre a narração do livro, a gente já sabe. Então, o que nós estamos querendo passar para você aqui é justamente do que Jó estava pensando. Vamos agora fazer de conta que você não sabe o final dessa trama, não sabe, né, nessa dinâmica toda que o livro discorre, você ainda não sabe o final, você está apenas ali aprendendo sobre Jó, conhecendo Jó. Então você não conhece ele, não conhece o final dele. E aí a gente precisa, dessa forma, analisar o livro dessa forma, para a gente poder entender
toda a sequência aqui do livro e você puder colocar isso também no seu dia a dia, porque na verdade o problema todo está sempre em torno do que nós achamos, não aquilo que é a realidade. Os amigos de Jó estavam nessa situação, eles estavam vivendo de acordo com aquilo que eles estavam achando. E eu quero que você preste atenção nisso, como eu estou prestando muita atenção nisso, estou aprendendo muito com isso também. A gente aprende a cada dia, né? Vamos lá. Eu sei que é assim. O verso 2 diz o seguinte: na verdade, eu sei que é assim, porque como pode um mortal ser justo diante de Deus? Jó faz uma pergunta aqui, né? Inicia uma pergunta, né? Jó inicia a sua resposta concordando com isso, e foi dito por Bildade. O que é isto com que ele concorda? O antecedente imediato deste pronome demonstrativo é o argumento de Bildade de que Deus não perverte o direito. Em resposta ao que ele faz, também havia dito anteriormente, Jó reafirma a impossibilidade de ser justo perante Deus. Essa impossibilidade pode ser justo diante de Deus e não é uma negação da possibilidade de homens e mulheres íntegros, retos, mas sim de uma impossibilidade de contender com ele. Então aqui estava em torno da questão da resposta que Jó queria de Deus, né? A questão das impossibilidades, né? Então ele via isso como uma forma de entender que tudo estava acontecendo e ele não tinha noção do que estava acontecendo na verdade. Aqui nós vemos aqui, numa situação de disputa, Jó reconhece que não teria como responder nenhuma de 1000 perguntas que que Deus fará. Nos versos 4 a 13, ele elabora a lista de atributos de Deus, alguém que jamais poderá ser interpelado ou questionado naquilo que faz. Então Jó entende Deus. Jó conhece Deus. O bom de tudo é quando nós conhecemos Deus. Aí a gente se depara com uma situação adversa, a gente se depara com situações difíceis e é natural que a gente procure entender ou procura querer entender do que está acontecendo conosco. Será que realmente eu estou nas condições que as pessoas estão me julgando? É porque às vezes nós somos tentados a isso, né? Então é bom a gente sempre analisar. Então o livro de Jó, na verdade, nos traz essa ideia de que nós nunca podemos ir em encontro do que as pessoas acham, mas em encontro daquilo que Deus acha. E Jó, por isso, enumera aqui pelo menos 8 listas do que ele sabe diante de Deus. Primeiramente, ele, Deus, é sábio de coração e grande em poder. Então ele sabe que Deus tem uma sabedoria grande e um grande poder. Tudo está acontecendo porque ele agiu, porque ele está agindo. A segunda, ele remove os montes. Jó tem consciência que Deus tem o poder até de remover os montes. E às vezes os montes podem ser as adversidades que estamos passando. Talvez Jó estava mencionando isso, né? Estava mencionando isso, não vou dizer certamente, mas provavelmente talvez ele esteja mencionando os próprios montes dele, que Deus pode mover todos esses montes, Deus remove os montes. O terceiro, ele move a terra para fora do seu lugar. Ele tem controle. Jó está aqui de antemão, já dizendo que ele tem o controle, que ele tem o domínio, que ele é verdadeiramente soberano sobre todas as coisas. Então, ele pode remover os montes, ele pode mover a terra, ele fala ao sol e às estrelas, ele fez as constelações, ele faz grandes coisas que não se pode esquadrinhar, né? Ninguém pode
esquadrinhar as obras de Deus, os feitos de Deus, as grandes coisas que Deus faz. Isso, Jó, aqui, né, a gente pode entender que Jó mostra aqui, mas de certa forma, ter um conhecimento bem grande de Deus, né? A 7, né? Ele passa por mim e não o vejo. Ele não revoga a sua ira. Deus, quando ira, ele cumpre. Então, aqui a lista de Jó inclui atributos do caráter de Deus. Aqui ele demonstra realmente quem é Deus verdadeiramente. Você quer conhecer Deus? Aqui você lê no capítulo 4 até o verso 13, você vai ver Jó descrevendo tudo isso aqui que nós lemos nessas oito listas dos atributos que pertencem a Deus. Gente, é muito importante a gente conhecer os atributos de Deus, do caráter de Deus. Às vezes, há certas coisas que nós vivemos, demonstra que a gente está faltando, na verdade, conhecer isso. E esse conhecimento não é apenas uma questão teológica, como nós pegamos os livros e vamos ler e vamos estudar teologia sobre o caráter, os atributos do caráter de Deus e outras mais coisas que pertencem a Deus. Não é isso que nós estamos aqui, desculpe, dizendo para você, ensinando, passando para você. É muito mais além do que isso. É nós conhecermos na intimidade, no relacionamento. Então, é isso que está faltando para nós hoje, né? Para nós todos que chamamos de igrejas, que somos a igreja, na verdade. Nós precisamos conhecer esses atributos, né? Esses atributos do Senhor, né? O humano, né? E Jó, aqui no versículo 12, é interessante ele falar que, esse que arrebata a presa, que pode impedir? Quem lhe dirá o que está fazendo? Nós não temos direito de dizer nada para Deus. Mais à frente, quando Deus for responder Jó, eu estou ansioso de chegar a esse momento da resposta de Deus a Jó, né? Ainda falta um bom caminho ainda para chegarmos lá. Mas eu queria te pedir que não saia aqui e não fique comigo aqui até o final, né, dessa série de mensagens sobre o livro de Jó, tá bom? Que quando chegarmos lá, a gente vai procurar entender isso melhor, porque o próprio Deus vai começar a questionar Jó algumas coisas e que vai fazer que Jó entenda e encare isso. Mas Jó, de imediato, Jó aqui entende, né, que nada pode impedir a ação de Deus. Quando você conhece ou quando você entende isso na prática, as coisas ficam mais fáceis para a gente poder continuar caminhando. Eu, particularmente, poderia dizer algumas coisas aqui, mas não vou dizer, sobre algumas coisas que Deus tem mostrado para mim, que nada pode ser impedido, né? E a gente tem vivido isso, tem visto isso acontecer, e eu tenho certeza que Deus também quer revelar-se a você de uma forma pessoal, real, né? Bem ali íntima com você. Eu tenho certeza que quando você resolver entender isso não de forma teológica ou teórica, mas de forma prática, as coisas vão mudar muito na sua vida. E decisões que você talvez queriam tomar, que provavelmente vai trazer consequências, mas por causa do conhecimento que você tem a Deus, talvez você não vai tomar a decisão mais. É assim que a gente vive. Quando a gente tem consciência de que Deus pode estar fazendo, o que Ele pode fazer, quem é Deus, até as nossas decisões, elas ficam muito ponderadas. A gente tem que dominar um pouquinho, né? Não vamos tomar nada precipitado, decisão nenhuma precipitada, e porque sabemos o que Deus é, o que Deus pode fazer. Vamos lá. O número 2 aqui da nossa sequência diz o seguinte: como poderei argumentar com Deus? Versículo 14 diz aqui, né? É aqui que ele fala: como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Como que eu vou fazer isso?
Deus ele conhece, porque Jó está dizendo que Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou responder a ele? Como é que eu vou fazer para responder a ele? Ele sabe de tudo. Ele sabe o que está fazendo, vamos dizer assim. Olha aqui, esta declaração de Jó parece ser uma resposta ao que foi proposto por Bildade, sugerindo que ele buscasse a Deus e se apresentasse sua queixa diretamente a ele. Jó reconhece, por enquanto, que é impossível argumentar com Deus por dois motivos. Primeiro, ele não será capaz de lhe responder. Segundo, ele não seria capaz de escolher as suas palavras. Mesmo que ele conseguisse escolher as melhores palavras e responder algumas das suas perguntas, Jó confessa que preferiria suplicar pela sua misericórdia. Verso 15, podemos ler aqui, ó. Ainda que eu fosse justo, ainda que eu tivesse razão, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Jó sabe que Jó tinha consciência que ele estava debaixo da misericórdia de Deus. Outra coisa interessante que nós aprendemos aqui, que quando nós reconhecemos que nós vivemos debaixo da misericórdia dele, tanto que lá em Lamentações diz que ela é a razão de nós não sermos consumidos. Estamos vivos aqui, estou aqui hoje, é porque Deus é misericordioso, né? Graça e misericórdia, elas andam de mão dadas. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, senão, que seria de nós, né? Vamos continuar aqui. Essa atitude de Jó parece completamente alinhada àquilo que ele faz e Bildade já disseram até o momento. Mas quando ele começa a listar algumas das suas percepções adicionais a respeito de Deus, o alinhamento se perde completamente. Como eu falei inicialmente, o cuidado que temos que tomar no que ouvimos as pessoas dizer a nosso respeito. Será que realmente eles estão certos? Eu gosto de repetir isso, eu estou aqui mais uma vez enfatizando isso, né? Lembrando isso, para você continuar a não entrar muito no jogo das pessoas, do que as pessoas pensam, o que elas vão dizer de você, né? Só que Deus, só quem conhece nós mesmos profundamente é Deus. Por isso, vamos ficar naquilo que nós podemos entender de Deus. Vamos aqui para o último ponto aqui, que 6 constatações a respeito de Deus. Vamos lá. A descrição que Jó faz de Deus nessa sessão difere grandemente daquilo que feita por Bildade e seus amigos na descrição que ele acabou de fazer no início do seu discurso. Ele revela a percepção de alguém amargurado, questionando o perfil que Bildade fez de um Deus que não perverte o direito. Se a gente for levar em conta, dentro de uma lógica, né, de forma moral, né, porque às vezes, com humildade, ele faz, e no início aqui eles procuram dizer algo que está dentro de uma questão moral. Esse talvez seja uma das questões que a gente, na verdade, tem que tomar cuidado. O que você acha que é moral ou que não é moral, né? Se você fosse julgar Davi e Saul, quem você ia absorver? Dentro dessa questão aqui, dita por Bildade, e ele faz, é claro, evidente, que Saul seria absorvido e Davi condenado, né? Mas dentro da lógica de Deus, Saul foi condenado e Davi absorvido. E como pode ser isso? O problema não está na questão somente dos atos. Todos os atos pecaminosos não justificam nada disso. Vão ter essa consequência, como Davi teve consequência. E Davi entendeu as consequências. O bom de tudo, quando nós entendemos que nossos erros, né, ou que nós vivemos, são consequências dos nossos erros. Quando você entende isso,
Não é que as pessoas apontaram isso para você, é que você entendeu isso. Entendeu isso? Porque ninguém apontou isso para Davi. Davi, você está sofrendo por causa disso, né? E talvez no caso de Jó aqui, ele não tinha nada que pudesse trazer assim algo que pudesse dizer assim, Jó, você está passando por isso por causa disso, por causa daquilo. Nós sabemos a causa porque nós lemos o início até o final do livro. Mas no caso aqui, nem Bildade, nem Elifaz, outro, eu até esqueci o nome do outro agora, né? Eles, na verdade, eles não estão cientes de nada disso. Eles não têm ciência disso. Então eles vão usar o quê? Eles vão usar a questão moral. Eles acham que realmente Jó sofreu, está pagando alguma penalidade, né? É por isso que, independente, né? Independente que a pessoa esteja passando, nunca julgue essas pessoas. Ao contrário, né? Ore a Deus, né? Para Deus agir na vida daquela pessoa, né? Não dizendo, assim, eu vou lá, ela pecou, ela errou, ela está assim porque merece. Não faz isso não. Nós aprendemos aqui que nós não podemos fazer isso de maneira alguma, senão estaremos nas mesmas condições aqui dos amiguinhos de Jó, né? E você já conhece o livro, você sabe o final deles, né? Não queira entrar nesses méritos, por favor. Vamos lá. Vamos ver aqui essas 6 constatações a respeito de Jó. A primeira dela, Deus não dá ouvidos à minha voz. Segundo, Deus multiplica as minhas chagas. Isso aqui são constatações que ele tem a respeito de Deus, porque, na verdade, os amigos ajudaram a alimentar essas constatações em Jó. Terceiro, Deus me terá por culpado, embora eu seja justo. Deus destrói o íntegro e o perverso do mesmo jeito. Deus ri do despeito do inocente. E número 6, Deus cobre o rosto dos juízes. Aqui nós podemos ver que essa questão de Deus rir da contenda do perverso descreve exatamente que Deus, olha, em sua angústia, ele sente que Deus é indiferente ao sofrimento, tratando igualmente os justos com os ímpios, questionando a aparente justiça de Deus em meio à sua dor. Ele fala sobre a morte repentina e como ela pode ser cruel e irônica. Então aqui está falando sobre as questões que Deus ele não está levando muito em conta isso. Se você for parar um pouquinho para analisar, né, e a gente vai lá para o Novo Testamento, Deus nunca leva em conta essas coisas. Quer ver um exemplo disso? Como é que morreram os discípulos, os apóstolos? Mártires. Um foi cortado no meio, outro perdeu a cabeça, outro foi decapitado disso, decapitado aquilo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E outros mais sofreram tantos danos. O único deles foi João, que não morreu, mas mesmo assim foi levado para jogar dentro de uma caldeira fervendo. Gente, Deus não leva em conta essas questões todas. Poderia muito bem alguém analisar, mas como é que Deus pode permitir que alguém seja decapitado? O teu servo. Então, a gente leva isso para o Novo Testamento, a gente vai ver que, né, Jó, a princípio aqui, ele entende dentro daquilo que estão buzinando no ouvido dele, que Deus não vai ouvir ele, que Deus sempre está multiplicando as chagas dele, que Deus sempre tem ele como culpado, mesmo ele não sabendo por que ele está passando por isso, né? Ele fala que a questão do íntegro e o ímpio são a mesma coisa, vai tudo para a mesma situação. Então, tudo isso vem de conversas de alguém que ainda não conhece a história. Volto a afirmar de novo, eu sei que eu estou sendo chato, mas é porque é a minha preocupação, que a gente precisa, né, parar de achar que fulano está assim por causa disso.
vamos nós olhar para nós mesmos, considerar isso. O livro de Jó, na verdade, tende a nos ensinar justamente essas questões aqui, né? Para que você possa não entrar nesse jogo de Satanás, porque se for entender, o diabo, né, juntamente com os seus demônios, estavam ali, até mesmo usando a questão, entre aspas, moral, para poder realmente levar Jó a entender que realmente ele é um miserável pecador, que ele está ali por causa do pecado. Assim acontece, né? No caso de Jó, né, a gente sabe que não tenha nem nada que pudesse justificar a sua situação. Mas a gente sabe a conversa que houve lá. Ah, vai lá, permite tudo isso, ele vai blasfemar. Então, o Satanás ele começa a instigar Jó, usando os seus amigos. Cuidado, que você pode estar sendo usado pelo diabo e instigar alguém a se aprofundar mais no seu lamento e na sua vida miserável. A gente precisa ao contrário. Jesus sempre ensinou isso para a gente, né? Quando ele via alguém lá de uma forma miserável, ia lá, estendia as mãos. Isso é graça, é viver na graça. A gente vai aqui muito falar sobre isso no decorrer dos anos, desse ano 2026 até 2017, assim, sucessivamente, falando sobre a graça de Deus. É muito importante isso. Quero te chamar a atenção para você estudar sobre isso, tá bom? Estamos finalizando mais uma aula hoje, né? Finalizando uma aula aqui. E quando você fala tudo isso, né? E tem mais um pouquinho, a gente vai aprendendo aqui a cada dia mais sobre esse livro magnífico que tem nos ensinado muitas coisas boas ao nosso favor, ao nosso crescimento, né? Talvez você esteja nas condições de Jó e está vendo aí uma turma de gente apontando o dedo para você. Vamos aprender aqui. Talvez você esteja, né, na situação ao contrário, esteja instigando pessoas a dizer que elas estão mesmo no pecado. E a gente precisa aprender também a não julgar, assim como estamos aprendendo das duas formas possíveis. Tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem. Vai dar continuidade aqui a esse trabalho magnífico sobre integridade, apesar de tudo, essa série maravilhosa que é descrita no livro de Jó. Tá bom? Hoje estamos no 12º dia, né? Semana que vem vamos para o 13º, já no capítulo 10 de Jó. Você já pode ler, já adiantando já aí, tá bom? Até semana que vem. Deus nos abençoe. Conto com você. Dê o joinha. Inscreva no canal, você que ainda não é inscrito ainda, tá bom? Deus abençoe.